Para transformar um decimal finito em uma fração, nós consideramos um número decimal finito, que é aquele que não possui infinitas casas decimais, pois após o 1 ali não tem mais casas decimais, ele termina ali. Então nós lemos esse número 3 inteiros e 51 centésimos. Essa leitura já nos dá um grande indício de como esse número vai ser escrito na forma fracionária, pois ao retirarmos a vírgula desse número, nós vamos dividir ele por 100. E isso acontece porque após a vírgula tem duas casas decimais e o 100 tem dois zeros. Isso significa que sempre que um número for decimal e nós quisermos passar ele para fração, e esse número for um decimal finito, nós olharemos a quantidade de casas decimais após a vírgula e colocaremos o número correspondente de zeros após o 1. É uma forma meio que mecânica, um macete, e é sempre bom entender o porquê que isso acontece, o porquê que essa regularidade pode ser representada, porquê que nós podemos utilizar isso. O nosso sistema de numeração é decimal. Então, quando nós multiplicamos um número por 10, reparem que a vírgula ela vai andar uma casa para a direita. Onde era 3,51 passa a ser 35,1. Se eu multiplicar agora o 35,1 por 10, mais uma vez, ele passa a ser 351. Então, duas vezes multiplicando esse número por 10, significa que eu multipliquei ele por 100. Então, 3,51 vezes 100 é igual a 351, um número natural originado de um número decimal finito. Porque se ele fosse infinito, pessoal, independente da quantidade de zeros que nós colocássemos, essa vírgula sempre teria uma casa decimal após ela. Então ele nunca deixaria de ser um número decimal. E o nosso objetivo multiplicando por 100 é fazer com que o número decimal passe a ser um número natural. Ele virou um número natural sim, mas agora ele representa 351. E para saber o porquê nós dividimos por 100, vamos fazer o caminho de volta. 351 dividido por 10 passa a ser 35,1 décimo. Por que ele passa a ser 35,1 décimo? Da mesma forma que multiplica a casa decimal, a vírgula andou ali para a direita, agora a vírgula andou para a esquerda, né? Então repara, a vírgula estava aqui, nós multiplicamos, ela passou a ficar aqui do lado direito do 5. Então, pegando 35,1, deixa eu colocar uma vírgula aqui, que está 351. Deixa eu escolher uma ferramenta aqui, uma cor. E vamos considerar aqui, 35,1 dividido por 10 vai passar a ser 3 inteiros e 51 centésimos, que é o nosso número de origem. Repara, nós viemos de 3,51, multiplicamos ele até chegar em 351. Agora, do 351, nós dividimos até chegar em 3,51 centésimos. Pessoal, por que isso é feito? Porque quando você divide duas vezes seguidas por 10, significa que eu dividi por 100. É mesmo que eu multiplicar 10 vezes 10, que vai dar 100, e dividir de uma vez só. Então esse é o caminho de ida e esse é o caminho de volta, para vocês entenderem por que o 3,51 pode ser representado por 351 dividido por 100. É o mesmo que multiplicar por 100 e dividir por 100. Ou seja, eu não altero o número, eu apenas represento ele de uma forma diferente. Outro exemplo desse decimal finito é o 17,9, ou seja, 17 inteiros e 9 décimos. Mesma forma, assim que você lê, você já vê que é décimos. Se é décimos, eu vou dividir o 179 por 10. Por que 179? Porque é o número que nós temos aqui sem a vírgula, 179. E repara, uma casa decimal após a vírgula, um zero após a vírgula. Eu multipliquei o 17,9 por 10 e dividi por 10, que é para ele não se alterar, porque a fração não representa o mesmo número decimal. Se eu multiplico pelo número e divido pelo mesmo número, ele não vai se alterar. Da mesma forma acontece com este número aqui, 2 inteiros, 980 milésimos. Então, pessoal, se eu quero que essa vírgula passe 3 casas decimais para frente, eu vou multiplicar por 1000.
Só que se eu multiplicar por 1000 apenas, ele é um outro número. Ele é 2.980. Então, para que ele não fique sendo 2.980, eu vou dividir esse número por 1000. E dividindo esse número por 1000, eu tenho uma fração na qual representa o mesmo número decimal. Porque, reparam, são 3 casas decimais após a vírgula. Então, eu vou multiplicar por 1000 para que deixe de ser um número decimal finito e passe a ser um número natural, um número inteiro. Então, repara, 3 casas após a vírgula, eu vou multiplicar por 1000, ele fica sendo 2.980. Só que o nosso número é 2,980 milésimos. E para que nós possamos representá-lo na forma de fração, sem alterar o seu valor, ao mesmo tempo que eu multipliquei por 1000 para que essa vírgula andasse 3 casas para frente, eu vou dividir por 1000 e deixo assim essa representação, ok? 3 números após o 1, vocês podem ver, e posteriormente eu vou fazer o mesmo raciocínio. 2.980 dividido por 10 uma vez, repara, a vírgula vai andar uma vez ali para a esquerda. O 298, que é o resultado de divisão por 10, agora eu divido por 10 novamente, passa a ser 29,80. A vírgula andou 2 casas para a esquerda. Quando eu divido esse 29,80 por 10, eu tenho aí o 2,980. Só que tem mais um passo a ser seguido, que é o da simplificação. Então vamos pensar por 2 modos diferentes. São os mesmos modos, mas por 2 formas diferentes. A primeira, pessoal, lembrando lá dos números primos e na segurança. Se todos os números são formados pelos números primos, nós sempre vamos poder simplificá-los por números primos. Pode ser que depois nós combinemos esses números e formamos um número maior para poder simplificar mais rápido, que é o segundo exemplo que eu vou mostrar. Mas se você ainda não está tão familiarizado com os múltiplos divisores de um número, vamos na segurança. Os 2 números são pares, então obviamente eu sei que eles vão ser divididos por 2. Se eu dividir 2 números, que são pares, automaticamente já penso no 2. Eu sei que aí daria o 5. O 10 também seria um divisor, mas vamos no 2, que é o primeiro número primo. Quando eu dividir 2.980 por 2, eu vou ter 1.490. Quando eu dividir o 1000 por 2, eu vou ter 500. A partir daí, novamente, eu sei que eu poderia usar o 5, eu poderia usar o 10, mas eu vou no 2 de novo de segurança, porque eu sei que ele é o primeiro número primo e eu sei que ele divide todos os números pares. Então, ele é divisor de todos esses números pares. A partir daí, eu penso 1.490 dividido por 2, 745. 500 dividido por 2, 250. E aqui eu já não consigo mais dividir ambos os números por 2, porque o número de cima ele é ímpar e o 2 não é divisor de nenhum número ímpar. Então eu penso no 3, só que aí quando eu somo o número de baixo, 2 mais 5 mais 0, dá 7. Eu sei que 7 não é um múltiplo de 3, automaticamente ele não é divisível por 3. Mas aí eu pego o próximo número, que é o 5. E o 5 ele divide os 2 números, ele é um divisor dos 2 números, porque um termina em 5 e o outro termina em 0. E o critério de divisibilidade por 5 é exatamente esse, que o número termine ou em 0 ou em 5. Então, 745 dividido por 5, eu tenho 149, e 250 dividido por 5, eu tenho 50. Pessoal, cheguei aqui, como que eu faço para saber se é a menor fração possível? Eu pego o menor número e vejo quais são os divisores dele. Qual o número que vai dividir o 50? O 2 vai dividir o 50, porque é o primeiro número primo e ele divide o número par, mas o 2 não divide o 149. Vamos conversar só sobre o número primo nessa, pessoal. O 5 ele é um divisor do 50, mas ele não divide o 149. E, consequentemente, se o 50 ele é múltiplo de 2 e ele é múltiplo de 5, ele vai ser múltiplo do produto entre os dois também. Ele vai ser múltiplo de 10. Só que 10 também não divide o 149. Então eu determino essa como sendo a menor fração possível desse nosso número que foi decimal finito, que foi representado em fração, e depois nós simplificamos essa fração. Aqui embaixo eu só queria falar para vocês o seguinte,
que nós trabalhamos só com números primos em cima, e esses números primos formam um determinado número. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, se eu quisesse já de uma vez simplificar, se eu já quisesse de uma vez simplificar por 20, eu poderia, chegaria no mesmo resultado, 149 dividido por 50, mas não é algo obrigatório. Você pode ir simplificando no seu ritmo, de acordo com seus conhecimentos, com suas habilidades, até que você chegue na menor fração possível. E eu recomendo que vocês relembrem os critérios de divisibilidade para não ficar fazendo tanta conta, às vezes assim, sem sentido, e muitas das vezes pulando etapas ou colocando etapas demais que vocês poderiam encurtá-las, ok?